Bom dia, gente. Hoje já é segunda-feira. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse telefone não para nunca, né? Bom, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Não estou muito faceira com os vídeos de ontem, quer dizer, os vídeos que eu usei, que eu fiz para explicar a imagem poética. Eu acho que ficou muito redutor e algumas coisas não ficaram muito bem explicadas, assim como eu gostaria que fosse. Então, eu vou retomar esse assunto mais uma vez, para ver se eu consigo dizer melhor para vocês o que eu quero dizer. E agora, há pouco assim que eu comecei esse negócio aqui, o vídeo, é que eu percebi que aqui no fundo, vocês vão ver um monte de coisa ali. Eu não sei se vocês conseguem identificar, mas é que o meu escritóriozinho aqui, meu gabinete de estudos, era na antiga sala. Então, a porta dá para a rua, né? E esse vão grande, essa porta grande aí que vocês estão vendo atrás de mim, é a porta que dá para a sala. E tem pendurado aqui um monte de coisa que eu não sei se vocês identificam. Tem um par de botas, tem uma bolsa de mate, tem uma bolsa preta que eu uso para carregar vacina para os bichos, e tem uma coisa preta lá que eu não sei direito o que é. É um chapéu preto velho, e do lado do par de botas é uma serra de serrar costela, coisa que eu não faço mais, né? Esse negócio de carne a bicho, essas coisas assim, não dá para mim. Não tenho... Sou carnívora, é um paradoxo isso que eu vivo, né? Eu sou carnívora, mas crio gado, inclusive, mas não mato de jeito nenhum. Então, é um paradoxo que eu vivo. Ser carnívora e criar gado de corte. Mas, enfim, são dessas coisas da vida. Bom, mas o que eu quero explicar para vocês hoje... são 9h44, não pode ser um vídeo muito longo, senão vocês vão ficar de saco cheio. Que eu acho que não ficou bem explicado. Eu não consegui me expressar da maneira como eu queria sobre a imagem poética. Eu quero dizer para vocês que a imagem poética tem várias questões, né? Por exemplo, quando o Paul Ricoeur escreve a metáfora viva, ele vai falar em metáfora, mas querendo se descolar, quer dizer, o conceito de metáfora, que vocês conhecem lá, de teoria literária e tal, né? Querendo se descolar do lugar comum, e ele vai chamar isso, então, de metáfora viva. O que, para mim, se assemelha muito ao conceito de imagem poética do Bachelard. Talvez eu tenha passado a impressão de que existe uma única imagem poética do poema todo. Não, depende, assim como não existe uma única metáfora num poema inteiro. Pode haver várias, pode haver uma. Isso depende muito da situação. Mas eu acho que não ficou bem claro. Talvez isso que eu fale agora, que eu falei sobre esse livro bem interessante. Eu não sou muito do Paul Ricoeur. Eu tenho algumas ressalvas, né? Eu acho que ele é francês exagerado, assim, tudo no miudinho, né? Tudo isso me dá um certo nervoso, porque não anda a coisa. Embora tenha... os franceses normalmente, salvo algumas exceções, como o Bachelard, por exemplo, mas os franceses normalmente são extremamente cerebrais, né? São muito explicativos, né? São muito detalhistas. E assim é o Paul Ricoeur, que tem coisas realmente fantásticas. Eu não estou desfazendo a obra dele, muito antes, pelo contrário. Já li muito o Paul Ricoeur, mas esse conceito de metáfora, por exemplo, que ele vai falar nesse livrinho chamado Metáfora Viva, para mim, se aproxima muito do conceito de imagem de Bachelard. O que talvez tenha ficado assim meio esfumaçado para vocês, não por deficiência de vocês, mas por falta de didatismo da minha parte, explicar mais algumas coisas sobre a imagem poética. Bom, falando isso da metáfora, eu acho que
facilita para vocês entenderem, né? Vocês podem quase que tomar uma coisa pela outra. O que fica muito obscuro, obscuro não, já no início, assim, não tão no início, mas num certo livro lá, do Bachelard, eu acho que foi A Poética do Devaneio, mas não tenho certeza, que ele diz assim, olha, o negócio da imagem é muito interessante, tal, mas eu não me interesso pelas questões teóricas da construção do poema. Então, ele só usufrui do produto final do poema. É disso que ele está tratando quando ele fala de imagem poética, e deixa, não entra nessas questões típicas do crítico literário, ou mesmo do teórico da literatura, a gente que pensa a feitura do texto e que a gente vê não apenas o conteúdo, mas também a forma, aquilo que eu falei lá na primeira aula para vocês. E um poema não é apenas aquilo que ele diz, ele vai alcançar um grau máximo sobre aquilo que ele diz, numa forma específica, que é aquela dele. Então, a obra literária, ela é um conjunto que tem que trabalhar em sintonia fina, a forma e o conteúdo. Então, na filosofia do Bachelard, ele deixa de lado a forma. Ele diz que não tem interesse nisso. Então, ele não está muito preocupado em ver poemas poemas clássicos ou poemas perfeitos. Não, ele não está minimamente interessado com isso. Ele está interessado com aquilo que desperta nele, como leitor, determinadas imagens poéticas. Bem, isso é uma coisa muito interessante, mas para nós só isso não basta. Então, era isso que eu queria salientar para vocês, sobre aquele par ressonância-repercussão que eu falei antes, no vídeo anterior. Quando a gente sente o impacto da imagem que entra pelos nossos sentidos de alguma forma, às vezes de uma forma impactante, que a gente nem entende, e outras vezes nas sucessivas leituras, e a gente vai vendo pequenos detalhes. Abri um parênteses aqui. O leitor de poesia não lê um poema uma única vez. O leitor de poesia não lê um poema, ele lê vários. Está sempre lendo. Quer dizer, é uma coisa que é uma forma de conhecimento do mundo. Eu tenho que olhar para essa luzinha aqui, mas essa luzinha me dói o olho, então eu fico olhando para a minha imagem aqui no vídeo. Apesar de eu ter trabalhado bastante com Narciso, eu certamente tenho alguma coisa de Narciso, até porque eu sou fruto do meu tempo, né? Eu sou nascida no século XX, então é natural que eu seja marcada também pelas essas coisas do Narciso. Não estou falando patologia, tá? Patologia é outra coisa. Mas eu não gosto muito de me olhar assim, eu não gosto muito de aparecer em fotos, não gosto muito de aparecer nos vídeos. Eu tenho que fazer os vídeos para vocês, não tem outra saída, né? Mas eu não sou muito adepta disso, não. Não sou muito de ficar me olhando no espelho, diferente da Cecília, que adorava um espelho, qualquer que fosse, né? Nem que fosse o espelho d'água ou o espelho das letras, né? O espelho que o poema faz para ela. Mário Quintana também fazia muito isso, tem uma série de poemas referidos ao reflexo, né? É o reflexo que se dá nas águas e no aço polido, que é o espelho, né? Esse objeto que a gente conhece, na tessitura do poema, né? Que o poeta se debruça e tal. Bem, eu já trabalhei sobre isso, sei lá quantas vezes, e é apaixonante, né? Então, eu trabalhei muito tempo com a questão do mito de Narciso, acho que eu já falei isso para vocês, sendo redundante. Tá, mas voltando aqui à minha vaca fria. Então, eu queria dizer para vocês que a forma é fundamental, porque é através da forma que vocês vão sentir esse... Eu ia usar a palavra estremecimento, mas talvez seja um exagero, mas para aqueles que são leitores de poesia e que já leem poesia há mais tempo e que gostam da poesia, têm curiosidade e têm poemas que já experimentaram essa sensação
de pensar, pô, mas esse poema foi feito para mim, esse poema diz tanto de mim, eu me vejo tanto nesse poema do fulano de tal, da fulana de tal. Então, já sabem mais ou menos que essas coisas acontecem realmente. Isso não tem nada de extraordinário, isso não tem nada de divinal, de religioso, absolutamente. Isso é inteligência poética. Era isso que eu queria dizer para vocês. Isso é inteligência poética. Existem vários tipos de inteligência. A neurologia já sabe disso há muitos anos, né? Isso são favas contadas. Não é a gente diz assim, fulano é muito inteligente. Mas em quê? Porque não é em tudo. Salvo alguns gênios, e mesmo assim os gênios também não são inteligentes em absolutamente tudo. A gente nasce com um código, né, que nos prepara para determinadas atividades, determinadas ações, que às vezes não se concretizam por coisas da vida. Mas a inteligência, a gente sabe que ela está localizada em determinadas zonas cerebrais e que, em algumas pessoas, as inteligências vão se especializar, né? Vocês devem conhecer, por exemplo, já a expressão inteligência emocional. Uma querela bárbara sobre isso, né? Mas o que significa a inteligência emocional? É aquela capacidade cognitiva de conseguir manter a serenidade diante das coisas adversas. Nem todo mundo consegue fazer isso. Eu, por exemplo, sou um fracasso nisso. Quer dizer, eu vou segurando, aí de repente me dá um troço e eu saio bloqueando. Não consigo parar. Mas eu tenho uma irmã mais nova do que eu, que tem uma inteligência emocional fantástica. É uma beleza, sim. Ela tem uma serenidade diante das coisas adversas, dos problemas, enfim, que eu invejo bastante, invejo bastante. Por outro lado, eu sei que eu tenho uma grande facilidade com letras. Essa minha irmã já não tem. Ela tem outras coisas. Então, é isso que eu quero dizer. E há poetas que têm a inteligência literária, a inteligência poética, né? Que tem esse senso naturalmente para a poesia, não só como leitor, mas principalmente como fazedor de poesia, como construtor de poesia. Então, isso... Desculpe, gente, vou ter que pausar aqui vocês. Bom, então é isso, gente. Desculpe, que foi uma função grande aqui que eu tive que resolver e já fiquei meio desbaratinada. Bom, mas o que eu tinha para falar para vocês? É isso, que o poema, ele tem a forma, e a forma é importantíssima, coisa que, aliás, o Bachelard não vai falar sobre isso. Ele declara já, né, que o interesse dele é uma psicanálise baseada nas imagens poéticas. Então, ele não está pensando como crítico literário, nem coisa nenhuma. Que nós sabemos que não é bem assim, conforme eu já disse para vocês. Há uma relação intrínseca, né, entre forma e conteúdo. Então, o que eu queria, na verdade, era dizer isso para vocês, que faltou eu falar sobre a imagem. Como é que essa imagem vai acontecer? Quer dizer, quem é que tem esse artifício, né? Essa inteligência poética de criar versos, de criar ritmos, de criar rimas, de criar estrofes, de criar não sei o quê, porque todo esse aparato formal, que vai ser uma espécie de invólucro através do qual a poesia vai brotar na sua capacidade significativa, ou seja, nas imagens das quais ela é feita. E são essas imagens que a gente percebe no primeiro momento. E é isso que é interessante. Então, quando a gente faz análise de poesia, a gente não faz análise de poesia, a gente faz análise da poesia e depois a interpretação, que são duas coisas distintas. A análise é ver exatamente esses aspectos formais,
do que o poema é feito, que características ele tem na sua confecção, de tal maneira que o arranjo de palavras, de versos, de estrofes, de rimas, de ritmos e etc., vão propiciar a que aquelas palavras explodam em significação muito forte e que muitas vezes nos perturbam a chamada imagem poética. Entenderam? Então, isso é muito importante. Daí que eu queria ler para vocês e comentar, nem que fosse rapidamente. Espero que vocês já tenham lido. Não peguei motivo, mas não é o motivo que eu quero. Os poemas da Cecília, que eu mostrei aí para vocês. Eu acho que começa com noções, né? Acho eu que é o primeiro poema que eu botei para vocês. Noções, que é um poema muito interessante, né? Nesse sentido. Entre mim e mim, há vastidões bastantes para a navegação dos meus desejos afligidos. Descem pelas águas minhas naves revestidas de espelhos. Cada lâmina arrisca um olhar e investiga o elemento que a atinge. Mas, nesta aventura do sonho exposto à correnteza, só recolho o gosto infinito das respostas que não se encontram. Direi-me sobre a minha própria existência e contemplei-a. Minha virtude era esta errância por mares contraditórios e este abandono para além da felicidade e da beleza. Oh, meu Deus, isto é a minha alma. Qualquer coisa que flutua sobre este corpo efêmero e precário, como o vento largo do oceano sobre a areia passiva e inúmera. Uma aposiopese. As aposiopeses são muito interessantes. Aposiopese são os 3 pontinhos. Esse poema está em Viagem, que é esse primeiro livro de grande sucesso da Cecília, onde tem uma série de poemas bastante conhecidos. Ela aqui ela ainda é uma mulher jovem, mas é uma poeta experimentada já. Então, uma outra coisa que deve ser feita, deve ser levada em consideração aos novos poetas, que tenham paciência consigo mesmos até atingir uma maturidade poética. Por quê? Porque o poeta precisa ser necessariamente uma criatura observadora. E para observar as coisas da vida e também a si mesmo, porque ele é a caixa de ressonância, né? O poeta, a figura do poeta é aquilo onde entra um mundo e depois ele transforma e devolve em forma de poesia. Então, a Cecília já é, nesse livro, uma poeta experimentada. Ela já tinha escrito uma série de outros livros, embora ainda fosse uma mulher jovem, mas ela já era uma mulher experimentada e muito atenta a essas questões formais. A gente percebe na poesia da Cecília que ela estudou bastante. Aliás, ela era professora, mas professora, como é que chama? Professora de alfabetização, né? Ela era alfabetizadora. Coisa que, aliás, na minha compreensão, é o profissional, é o professor mais importante que existe, é o alfabetizador. O resto vem depois, mas o alfabetizador é o fundamental. Bem, de qualquer maneira, a Cecília, nesse momento, já é uma poeta experimentada, já é uma poeta, não na sua maturidade plena, mas já madura o suficiente, né, para saber que poesia não é só aquilo que diz, é a forma como diz, né? Então, nesse poema que vocês têm aí, que vocês podem observar, vocês têm uma forma relativamente livre, versos livres, que é típico dessa época, desse momento quando ela escreve isso, né? A coisa do verso livre, do modernismo, está pululando por tudo, embora ela não seja, nem ela nem o Quintana, eles saem muito desse esquema, né? Dessa liberdade total, eles ainda mantêm o rigor do verso,
e mantém metros específicos e tal. E aqui em noções, a gente precisa também pensar o título com aquilo que o poema fala. E ele fala, então, através de 1, 2, 3 dísticos e 1, 2 tercetos. Isso não é uma forma fixa, é uma forma livre. Ela vai escrevendo à medida que a coisa vai evoluindo num certo ritmo. Qual ritmo? Certamente um ritmo aquoso da água. Por quê? Porque a maioria da poesia da Cecília está entre o ar e a água. Ela tem um outro poema chamado A Pastora Descrida, e também tem A Pastora das Nuvens. Então ela tem uma relação muito intensa, o imaginário dela é muito prenhe, muito marcado pelas coisas da água. E o que é das coisas da água? Tudo que envolve a água. Sei lá muitas coisas envolvem a água, né? O sangue tem a ver com a água, assim como a urina e os excrementos, mas também as lágrimas, o suor, a chuva, o orvalho, a seiva das flores, das plantas, tudo isso tem a ver com a água. Sem falar no planeta, a maior parte é água, né? A Cecília nasce no Rio de Janeiro, vive no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é água, né? Tem aquele mar imenso, a Lagoa Rodrigo de Freitas e tal, tem tudo isso, né? Ela faz viagens atravessando o mar, porque ela vai passar uma temporada em Portugal, enfim. E ela vai usar esses elementos para constituir esse poema. E ela usa isso conscientemente. Não é assim, baixou uma inspiração e sai escrevendo. Gente, isso é catatonia. Isso não tem nada a ver com inspiração. Pelo menos, não no sentido realmente da coisa, né? Ela tem uma ideia e vai desenvolvendo isso. Então, são frequentes, são famosos os cadernos, não só da Cecília, mas de vários outros poetas, onde eles fazem remendos, concertos nos próprios poemas. O cara que era conhecidíssimo por fazer isso, mesmo depois de publicado, era o Mário Quintana, especialmente quando ele trabalhava no jornal Correio do Povo, em Porto Alegre. Ele tinha do jornal ele tinha uma coluna chamada Caderno H, e era fantástico aquilo, todo mundo esperava para ler o tal do Caderno H. E eram sabidas assim as coisas, e era publicado aos sábados, né, o Caderno H. Então, sexta-feira de tardezinha, todo mundo sabia que iria encontrar o Quintana e ia lá para perto do Correio do Povo esperar ele chegar, porque ele já tinha dado o poema, já tinha sido transcrito o poema, né, na tipografia e tal, e ele chegava na hora, ele dizia, não, peraí que eu tenho que corrigir esse poema e tal. E ele corrigia sempre. Assim como são conhecidas as inúmeras versões sobre o mesmo tema, né? Então, o poeta é um sujeito extremamente inteligente para isso, e um grande estudioso da sua própria língua. A Cecília, a gente vê isso. Vocês já leram, eu já li outros poemas para vocês da Cecília, vocês viram o primor na pontuação, por exemplo. Pequenas inversões que não chegam a ser grotescas nem nada, mas inversões sintáticas que vão dar um outro ritmo para o poema, que se vocês colocassem o verso no direto, né, sujeito, verbo, predicado, a coisa ia ficar esquisitíssima, que coisa horrível. Então, isso é estética. Noções, o poeta tem que ter uma noção natural sobre estética, no caso, estética literária, e aprimorá-la. Por isso é que eu já disse para vocês em outros momentos, o poeta, para ser, né, se firmar como tal, tem que ler muito, tem que estudar muito, como, aliás, em todas as outras situações, a gente precisa estudar muito. Do que é feita a poesia? A poesia é feita da língua portuguesa. A poesia brasileira é feita de quê? Da língua portuguesa. Então, o poeta tem que estudar a língua portuguesa. Outro dia eu estava lendo um livrinho novo, de uma poeta daqui de Rio Grande, trabalha na universidade também, mas não no curso de letras, enfim.
não vou nem dizer o nome da moça. Mas esse livro veio parar nas minhas mãos, tal, eu comecei a ler e tal, eu disse, olha, que interessante. Belas imagens, imagens fortes, ela sabe mexer com isso, né? Mas alguma coisa não fechava, né, na poesia dessa moça. O que não fechava? A pontuação. Metia a vírgula onde não devia, onde não se usa, né? Então, querendo forçar uma pausa na leitura, mas há outras formas de forçar uma pausa na leitura. Por exemplo, muda o verso, bota um travessão, mas não mete a vírgula, porque a vírgula tem uma função específica. Não vai tirando a vírgula de tudo. Até há poemas assim, mas a construção é um pouco diferente. Mas sem nenhuma pontuação. Por exemplo, eu acho que eu li para vocês Poética do Bandeira. Se não li, devo ler em algum momento, porque eu acho aquilo exemplar, né? Eu acho que eu só mencionei. A Poética do Manuel Bandeira não tem vírgula, não tem nada. Mas é de 1930, em pleno modernismo. Depois ele vai reformular isso de outra maneira. Mas, então, essa moça, por exemplo, tem uma boa verve poética, tem um bom imaginário da poesia. Sabe, a gente percebe, mas é imatura nesse sentido que eu falo, não como pessoa, mas como poeta, de menosprezar o estudo da língua, através da qual ela se expressa. Isso também tem a ver com forma. Porque as palavras vão significar melhor se elas forem colocadas numa ordem específica que responde pela língua. Senão, troca de língua. Faz em inglês, por exemplo, que quase não se usa pontuação, né? A não ser ponto final. Mas as línguas de origem latina, salvo engano, todas elas são reguladas pela pontuação, quer dizer, os discursos são regulados pela pontuação, que nos ensinam uma série de coisas, né? Que a gente chama de sintaxe, que vocês já sabem disso. Enfim, então aqui a gente tem uma série de imagens, né, de verso, de estrofe a estrofe, todas elas imagens que ligam ao mar, para no fim a gente fechar o significado, né? Começando por esse verso inicial, entre mim e mim, há vastidões bastantes para a navegação dos meus desejos afligidos. Olha que lindo isso, né? E não é que eu não me reconheça em mim mesma, mas há espaço para os meus desejos entre mim e mim. Então, quem é o mim e quem é o outro mim, né? Descem pelas águas minhas naves revestidas de espelhos, como entre mim e mim. Quando é que a gente diz isso? Eu sou aquela que está ali se olhando, quando a gente está vendo no espelho, né? Então, volta aí o espelho aqui. Descem pelas águas minhas naves revestidas de espelhos. Naves era um nome bastante usado para navio. Nau, naves. Né? Cada lâmina arrisca um olhar. Investiga o elemento que a atinge. Mas nessa aventura do sonho exposto à correnteza, da nau, indo à correnteza, só recolho o gosto infinito das respostas que não se encontram. O descompasso, né? As respostas não fecham uma com a outra. Quais respostas? Entre mim e mim, há vários desejos que eu quero saber, tarará. Virei-me sobre a minha própria existência e contemplei-a. Minha virtude era esta errância por mares contraditórios. Não é mais, era. Minha virtude era esta errância por mares contraditórios, que estão em sentido oposto. Lá no mim e mim. E este abandono para além da felicidade e da beleza. Abandonada, observando, contemplando, a palavra que ela usa, contemplando a felicidade e a beleza. Oh, meu Deus, isto é a minha alma. 2 pontos. Qualquer coisa que flutua sobre este corpo efêmero e precário
como o vento largo do oceano sobre a areia passiva e inúmera. E esse desconhecimento, né? O desejo de conhecer-se e a incapacidade de fazê-lo, por mais que se contemple e tal. Esse tema, inclusive, vai se repetir muito na Cecília Meirelles, né? Esse sentido melancólico, de quase tristeza, né? Que está presente na poesia dela. E assim uma série de outros poemas. Bom, gente, eu ia ler outros poemas, mas preciso resolver essa questão aí que me apareceu. E, além do que esse vídeo também, eu acho que já está ficando muito grande, e vocês sabem que o Facebook não me dá chance de grandes coisas. Eu ia ler agora. Tá aqui, quase escondidinho, mas então eu vou ler rapidinho para vocês. Eu acho que eu não li os poemas da Cecília para vocês, ou se li, sem que vocês os tivessem. Esse Canção de Alta Noite, que é de Vaga Música. Alta noite, lua quieta, muros frios, praia rasa. Vocês vejam que o outro poema, vocês olhem para o outro poema e vejam que os versos são compridos. Aqui não. Alta noite, vírgula. Lua quieta, vírgula. Novo verso. Muros frios, vírgula. Praia rasa, ponto. É um outro ritmo. E é a mesma poeta que escreve isso. Como é que ela faz isso? Porque ela estudou. Andar, andar, que um poeta não necessita de casa. Acaba-se a última porta, o resto é o chão do abandono. É o chão do abandono, não é o abandono no chão, é o chão do abandono. Um poeta na noite morta não necessita de sono. Andar, perder o seu passo na noite também perdida. Um poeta à mercê do espaço nem necessita de vida. Andar, enquanto consente Deus que seja a noite andada. Porque o poeta indiferente anda por andar, somente. Não necessita de nada. O poema todo ele é em redondilho, redondilho maior, ou seja, todo ele é metrificado, e o redondilho é o verso de 5 ou de 7. 5, redondilho menor, 7, redondilho maior. Essa nomenclatura redondilho, ou 7 sílabas, né? Mas o redondilho a gente chama porque ele tem um ritmo específico e uma acentuação específica dentro do verso. Então, todo ele é em redondilho maior e em dísticos, estrofes de dois versos. Então, são versos curtos. E o redondilho, tanto menor quanto maior, é um verso tipicamente ligado às tradições orais da língua portuguesa. Das cantigas de roda, das coisas populares, né? São em redondilhos. E ela vai usar esse tipo de construção, né? São dísticos, né? E um terceto para fechar a coisa. Então, é 2, 2, 2, 2, 2, 3. E onde é que é esse terceto, né? É a explicação. Por que explicação? Por que eu estou dizendo a explicação? Porque tem lá, começa assim, verso, porque o poeta, indiferente, anda por andar somente. Não necessita de nada. Não é porque separado, é porque junto. Porque junto é uma conjunção explicativa, né? Então, a gente tem que saber essas coisas para entender como é que o poeta escreveu isso. Então, vem uma série de coisas aqui no poema e nenhuma delas tem um ponto de interrogação, mas ela fecha com a explicação, como se alguém tivesse perguntado. Porque o poeta, indiferente a tudo, anda por andar. Ele não tem um objetivo de se deslocar, né? Ele anda por andar, somente. Não necessita de nada. Então, é casa, sono, vida, nada, o absoluto, que é um outro
elemento muito forte na poesia dela. E esse poema está muito ligado com um poema inicial, que eu marquei aqui para ler para vocês, bastante conhecido, que chama-se Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. Um dia sei que estarei mudo, mais nada. É um poema que se liga a esse, né? Por uma questão de assunto, de temas, né? Embora seja um pouco diferente, ele não é um redondilho, é um octassílabo. Ele é um poema feito, todo ele feito, cada verso tem 8 pés, e não 7, 8. E o 8 é um 8, fazer versos de 8 pés é forçar um pouco a barra no nosso ritmo da língua portuguesa, naturalmente. E ela faz isso. Então, ela escreve em quartetos, mas ela rompe com a ideia de um quarteto tradicional, porque tem os versos em 8 pés, e o último verso de cada quarteto tem 2 pés. É difícil fazer isso. Então, ela pensou bastante, refletiu bastante sobre isso. Ela já tinha aquela ideia do que ela queria fazer, sobre o que ela queria falar. Essa imagem forte que brota nesse poema, assim como naquele outro que eu acabo de ler, em outros tantos, né? A função do poeta, ou a existência do poeta, o que o poeta faz. O poeta perambula por aí. Ele é um observador. E o que é o poeta? O poeta que atingiu o absoluto. O que é o absoluto? É a transcendência total. É o encontro com alguma coisa inominável. Ou a grande sabedoria, aí depende da corrente filosófica ou religiosa a que cada um se dedica, mas vocês podem falar no absoluto, na transcendência hinduísta, que para ela tem uma grande importância. A Cecília tem uma formação católica e depois se dedica basicamente ao hinduísmo, né? Então, essa transcendência da vida terrena, que está muito presente aí na vida dela. Bom, gente, eu tinha marcado para ler outros poemas para vocês. Vou ler só mais um, então, para fechar. O que se chama Beira-Mar. Sou moradora das areias, de altas espumas. Os navios passam pelas minhas janelas como o sangue nas minhas veias, como os peixinhos nos rios. Não tem velas e tem velas, e o mar tem e não tem sereias. E eu navego e estou parada, vejo mundos e estou cega. Porque isto é mal de família, ser de areia, de água, de ilha. E até sem barco navega quem para o mar foi fadado. Deus te proteja, Cecília, que tudo é mar e mais nada. Novamente retoma essa coisa dessa linhagem poética dela, né? E essas imagens que brotam, né? Que não são agora não é oposição, é continuidade, porque ela vai usar a conjunção aditiva. Não tem velas e tem velas. São coisas opostas que ela junta. Não tem velas e tem velas. E o mar tem e não tem sereias. E eu navego e estou parada. Vejo mundos e estou cega. Então, esse paradoxo que ela cria, né? Entre ser e estar, entre viver e morrer, e que a ideia como está aqui nos 2 últimos versos, Deus te proteja, Cecília, que tudo é mar, e mais nada. Resta saber o que é mar. E o mar são essas coisas aqui que ela está falando. Tem velas e não tem velas. O mar tem sereias, não tem sereias. Dá para navegar e ficar parada. E ela pode ver mundos, e mesmo sendo cega. Essas oposições. Bem, isso é só uma rápida leitura. Não estou fazendo propriamente nem análise, nem grandes interpretações, né? Porque a isso a gente deveria se dedicar muito mais.
teríamos que ter muito mais tempo, né? E eu teria que explicar assim, mais nas minúcias para vocês, mas são apenas leituras. O que eu queria dizer para vocês, quando se vai pensar sobre um poema e a gente quer entender o poema de alguma maneira, vocês procurem os verbos do poema. Os poemas eles têm um eixo, esse eixo são os verbos. E não apenas o significado dos verbos, mas em que condições eles estão declinados, que tempo eles estão declinados, que modo eles estão declinados, em que pessoa eles estão declinados. Isso tudo influencia. Por que os verbos? Porque o verbo é ação. Mesmo os verbos, como é que se chama? O verbo ser, estar, ficar, verbos de estado, né? Mesmo os verbos de estado, eles têm uma ação, eles contêm uma ação. Ainda mais na Sicília. Bom, gente, então era isso que eu queria com esse vídeo, que eu acho que ficou imenso. Vou tomar aqui o Facebook, não, o Facebook não, o YouTube aceite isso aqui. Beijinhos para vocês, nos vemos quinta-feira, tem aula, não se esqueçam.